Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula vamos falar de vetores. Vetores são estruturas de dados que permitem armazenar múltiplos valores de um mesmo tipo. Em outras palavras, o vetor é como uma variável que permite armazenar mais de um valor. E esses valores são armazenados em uma sequência ordenada e cada valor vai ocupar uma posição. E as posições são chamadas de índice. Nós usamos o termo índice para referir-se às posições de cada valor dentro do vetor, ou seja, as posições que cada valor ocupa dentro do vetor. E os vetores são muito úteis em algumas situações. Por exemplo, se você precisa armazenar, o algoritmo precisa receber várias notas de um estudante, você pode armazenar ao invés de criar várias variáveis do mesmo tipo, você cria apenas um vetor, define o tamanho do vetor de acordo com a quantidade de notas e você pode ir armazenando as notas no vetor, ao invés de usar várias variáveis. O mesmo temos aqui outros dois exemplos, como armazenar números de vendas diárias de uma empresa, manter as listas de nomes ou lista de itens organizadas em um único lugar. Os vetores são úteis para esses casos, onde o algoritmo precisa receber muitas informações do mesmo tipo. Então ele vai armazenar essas informações dentro do vetor e vai poder acessar cada informação pelo seu índice. E da mesma forma que as variáveis, os vetores também são declarados. A declaração dos vetores ele é semelhante à declaração das variáveis, com apenas uma diferença. Nós, inclusive, em aulas passadas já demos um exemplo e na aula de declaração de variáveis nós também declaramos um tipo de vetor que era o vetor do tipo caráter, que permitia armazenar mais de uma letra ou mais de um caractere dentro de uma única variável. Para isso nós estabelecemos nesse caso o número de posições ou o tamanho do mesmo vetor. Então, da mesma forma que uma variável normal, nós definimos o tipo do vetor, em seguida o nome do vetor, que segue as mesmas regras de nomeação de variáveis, e entre colchetes, que são parênteses retos, a gente define o tamanho do vetor. Como estão aqui alguns exemplos, são exemplos de dois vetores definindo o tamanho. Quando nós também temos a opção de inicializar o vetor, que é atribuir valores ao vetor logo na sua declaração. Para isso, nesses casos, o tamanho do vetor ele é opcional. E esse aqui é o exemplo de inicialização, né, de vetores logo na declaração. Aqui a declaração de vetores não inicializados. E aqui nós temos a atribuição de um valor a uma determinada posição do vetor, né? Imagina esse vetor 5 que está aqui em um vetor com 5 posições. Nós podemos, sempre que queremos atribuir um valor a esse vetor, precisamos dizer qual é a posição a qual nós vamos atribuir esse valor. Por exemplo, aqui nós colocamos que o vetor 5 na posição 0 vai receber a frase mais palavras, porque o vetor 5 é um vetor do tipo cadeia e ele tem 5 posições e ele pode armazenar em cada uma dessas condições uma palavra. Então essa é a forma de atribuir valores. Os vetores, aqui no Portugal Studio, os vetores começam com a posição 0 e, ou seja, por exemplo, ele aqui estamos a dizer que ele tem 5 posições. Quer dizer que ele vai começar da posição 0 até a posição 4. Da posição 0 até a posição 4 são 5 posições. Isso tem que ficar bem claro porque é algo muito importante. Vamos partir aqui para a prática, né? Vamos declarar um vetor do tipo inteiro, como números. Esse vetor terá 4 posições e
Para atribuir números, nós podemos usamos o nome do vetor, a posição, o valor de atribuição e vamos atribuir o número 23 à posição 0. Vamos atribuir também na posição 1, que é a segunda posição, vamos atribuir o número 25. E podemos fazer isso assim, atribuindo valores, né, às outras posições. Agora, para acessar, né, o valor, também devemos informar aqui a posição. Nesse caso, nós colocamos o nome do vetor e devemos informar em que posição, ou seja, qual é a posição do valor que nós desejamos informar. Escreva e ele apresenta o número 23. Se nós colocarmos aqui posição 1, ele apresenta o número 25. Essa atribuição manual, né, de valores a diferentes posições do vetor, também podemos fazer isso. Por exemplo, imagine se o algoritmo precisa receber 4 números e nós queremos armazenar 4 números dentro deste vetor, cada número na sua posição específica. Nós podemos fazer o seguinte: nós usamos geralmente uma estrutura de repetição, porque é uma mesma ação que vai ser repetida várias vezes. E nós vamos usar a estrutura para isso, porque nós já conhecemos o número de repetições, que é 4. Então ele vai começar do zero, justamente porque a primeira posição do vetor aqui no Portugal Studio é 0. Então vai de 4, de 0 até 3 nesse caso, que é enquanto i for igual a 0 ou menor que 4, ou seja, ele vai de 0 até 3, porque 3 é um número menor que 4, ou seja, é o maior número menor que 4, e ele vai incrementando. E daqui, o algoritmo vai pedir um número, podemos colocar aqui digite um número, e esse número vai ser lido dentro do vetor. E aqui nós não vamos especificar a opção manualmente, nós vamos a posição, nesse caso manualmente. A posição vai depender do índice. Então ele vai começar de 0, de 1, de 2 e 3 e armazenando os diferentes valores digitados em diferentes posições do vetor. E nós podemos executar o nosso algoritmo e para mostrar os nossos valores, nós simplesmente podemos colocar um escreva o vetor. Ele vai mostrar todos os índices, ou seja, todos os valores em cada índice, em cada posição do vetor. Então vamos executar. Vamos colocar 4 números. E temos aqui todas as posições. Ele começa da posição, nós aqui escrevemos o vetor. Quando fazemos isso, ele escreve todos os valores deste mesmo vetor. Ele escreve todos os valores deste mesmo vetor. E temos aqui alguns benefícios, né? Temos aqui alguns pontos que demonstram a importância e os benefícios de usar vetores. O primeiro, organização de dados, né? Os vetores ajudam a organizar os dados de forma simples, todos os dados do mesmo tipo em um determinado lugar. Nós conseguimos acessar rapidamente os mesmos dados também, que é o próximo ponto, usando apenas os índices. E também podemos modificar esses valores rapidamente, usando os índices e o operador de atribuição. Redução de código repetitivo, não precisamos criar várias variáveis do mesmo tipo, né, para a mesma finalidade. Facilidade de trabalho com repetições, né, com os vetores. Os vetores eles funcionam muito bem com repetições e também flexibilidade de manipular dados, né? Os vetores permitem adicionar, calcular, processar grandes quantidades de dados de uma forma muito eficiente. Então, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido sobre vetores. E vejo vocês na próxima aula.